Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui voltamos a cada domingo para o nosso encontro. O encontro da família com Jesus, esse momento tão importante de dedicarmos um dia, uma hora, para nos reunirmos em família, a fim de estudarmos os ensinamentos do Mestre, de analisarmos e refletirmos o nosso cotidiano. Nós permitimos assim que Jesus chegue entre nossa casa, fique sentado conosco, nos ajudando a entender seus ensinamentos, e se existir firme propósito da nossa parte de buscarmos essa transformação íntima, Ele estará sempre conosco, porque vai sendo estabelecido uma sintonia. Então, não esqueçamos a água, o recipiente com água, que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos nossos guias espirituais. Então, meus amigos, venham participar com a sua família do Evangelho no Lar, que é uma oportunidade de estudo e de prece, que nos fortalece e que estreita os nossos laços com o Altíssimo. Portanto, inscreva-se em nosso canal, participe, comente, compartilhe, para que nós possamos, assim, fazer parte de uma ação desse projeto de levarmos o Evangelho do Cristo aos lares, divulgando a mensagem de amor do Mestre Senhor Jesus. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. Hoje nós temos a mensagem 180. Crê e segue. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, registro de João, no capítulo 17, versículo 18. Se abraçastes, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas, ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por sua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo a estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o campo do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos,
a tua fé terá sido vã. Ou seja, uma reflexão para o nosso cotidiano, né? E que nós devemos aproveitar as lições de Jesus para vivenciá-las, porque senão a fé terá sido vã. Então façamos, meus irmãos, agora a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, em conexão com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, pedimos a vossa bênção e proteção neste momento em que iremos realizar o estudo do vosso Evangelho de Luz. Que possamos contar com a ajuda dos guias espirituais, vossos servidores diretos, a fim de entendermos o que será estudado e, sobretudo, que eles nos forneçam forças para colocar esses ensinamentos em prática. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, nós temos hoje do livro da Esperança, que é o livro que Chico psicografou, ditado pelo Espírito Emmanuel, que ele fez cada capítulo a partir de uma mensagem do Evangelho. Hoje será o capítulo 16, onde ele diz: ninguém é inútil. E para que ele elabore esse capítulo, ele vai se dirigir ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec colocou como título principal: Bem-aventurados pobres de espírito. E dentro dos pobres de espírito, ele vai apresentar outros itens. Mas, primeiramente, é bom a gente rever o que Jesus nos diz sobre nessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que a gente pode entender por pobres de espírito? Na verdade, às vezes se usa esse termo de uma forma equivocada. Fulano, pobre de espírito. É um pobre de espírito, não tem entendimento nenhum, não tem valor moral nenhum. É uma pessoa sem qualificação. E não é esse o sentido. Quando Jesus nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ou limpos de espírito, de acordo com a tradução, ele está nos dizendo que bem-aventurado é aquele que já se libertou do egoísmo, que já se libertou do orgulho, da vaidade, que tem um coração puro, que tem humildade, que já desenvolveu essas virtudes. Porque na face da terra a gente vê muito orgulho, né? A gente vê pessoas que se acham melhores do que outras, porque simplesmente pertencem a uma família tradicional, pertence a uma família de projeção social, de poder econômico, que a gente sabe que o poder econômico vai sempre à frente de muitos empreendimentos, né, de muitas ações. É o que dita o que deve ser feito, o que dita as normas. Lamentavelmente, ainda isso acontece. Da esfera familiar, da esfera individual, até nas grandes potências, onde as grandes potências, por uma questão
de poder econômico, tem um poder político de decidir até pela vida de outras nações. A gente vê isso constantemente. E tudo se diz cristão, né? É uma religião cristã, cumpre ali com as suas obrigações externas, mas não há preocupação da vivência. Não há preocupação para vencer todas essas viciações, porque isso são viciações morais, mentais, né? A pessoa às vezes age no automatismo de se achar melhor, porque acha que é mais inteligente, acha que é mais competente. Isso a gente vê isso ainda nos vários setores da vida. E a gente tem que se policiar para não levar essa postura pela vida fora, na família nossa, na casa espírita. Casa espírita, todos são iguais. Não tem atividade, tarefa melhor do que a outra, não. São todas iguais. São todas valiosas, são indispensáveis. Desde ali o porteiro, que é indispensável para abrir e fechar o portão e ficar de olho na segurança, até a pessoa que está ali recebendo os que chegam, que distribui mensagens, todos têm o mesmo valor. E porque o que vale é a pureza de coração. Esse coração desprovido do orgulho. Os Espíritos dizem que a grande chaga da humanidade é o egoísmo. Porque dele vem o orgulho, a vaidade. A pessoa se envaidece porque tem o carro de não sei quantos milhões, tem roupa de grife, está cada vez mais investindo em sua performance física, então se acha melhor do que qualquer um. A vaidade é aguçada e geralmente o orgulho vem junto. Aí, para ser arrogante e prepotente, se faz a caridade, se faz o bem, é para aparecer nas redes sociais. Para se mostrar o quanto é uma pessoa boa, o quanto é uma pessoa de recursos que pode desembolsar milhões, não sei quantos mil, para ajudar aqui e acolá. Mas como está por dentro o coração? Como está a essência? No dia em que chegar o momento da grande viagem, da partida, tudo isso fica. E nós vamos sozinhos, levando a bagagem que nós construímos. Será uma bagagem de amor, de perdão, de humildade. Aí teremos uma bagagem significativa. Mas se a bagagem for uma bagagem tão somente material, essa bagagem fica. E nós vamos levar muito pouco. Não se quer aqui dizer condenar a riqueza. Não é isso. Deus concede a riqueza, os bens, para que eles sejam usufruídos para a qualidade de vida, mas também para ajudar aos irmãos necessitados que todo mundo encontra pelo caminho da vida. E nesse capítulo tem uma passagem evangélica, no item 3, Kardec colocou: todo aquele que se eleva será rebaixado. E colocou
entre outras passagens, a seguinte passagem em que Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Aqui o registro de Lucas, no capítulo 14, o versículo 1 e de 7 a 11. Aqui Jesus coloca essa parábola para exatamente nos dizer do cuidado que devemos ter com essa projeção na vida, de querermos sempre os primeiros lugares. Às vezes a gente vê isso no cotidiano. A pessoa quer passar à frente na fila, a pessoa quer ser logo atendido, quer passar à frente nas mais variadas situações. E ele aqui nos diz que devemos ter a humildade, porque aquele que se coloca numa posição elevada poderá ser rebaixado, porque estaremos nos colocando numa posição que nem sempre corresponde à nossa condição. E aquele que se apresenta humilde, aquele que sabe se conduzir, de repente será exaltado, porque será reconhecido como alguém que se colocou numa situação tal, enquanto na verdade merece uma outra de mais relevância. E Kardec, ele vai nos dizer: essas máximas são a consequência do princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança, aquela passagem da criança, como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. Aquela passagem em que Jesus, uma criança se aproxima dele e os discípulos tentam afastá-lo, e ele não. Pede para que a criança chegue até ele e diz que para chegar no reino dos céus precisa ter o coração como daquela criança. Muito embora aquela criança seja um espírito que tem as suas imperfeições e tem os seus comprometimentos. No entanto, o espírito ainda está em processo de adaptação ao corpo físico. A criança é um espírito que ainda está em processo
de adaptação a essa nova vestimenta. Ele está ainda por concluir o processo reencarnatório, que é mais ou menos pelos 7 anos. Então, a criança ainda não despertou para deixar eclodir as suas inferioridades. Ainda demonstra candura, doçura, e é por isso que Jesus, ele usa a imagem da criança, usa a pessoa da criança para ensinar um modelo da simplicidade de coração. É necessário se tornar pequeno como esta criança, ou seja, é necessário que não tenha ostentação, é necessário que não tenha arrogância, prepotência, mas que seja alguém que já venceu todos esses malpendores ou que está em processo de reformulação interior. E quando ele diz que todo aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. É o exemplo, mostrando ao mundo os espíritos daqueles que eram pequenos na terra. A gente vê muito espíritos pequenos, espíritos de uma vida simples, e que ao desencarnar lá no mundo espiritual se mostram luminosos, se tornam grandiosos. E ele diz o seguinte, Jesus, que ele veio, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São palavras de Jesus que estão nesse contexto em que ele exalta a necessidade da nossa simplicidade, da pureza de coração, não ter um coração rude, grosseiro, impregnado de raiva, de rancor, de ressentimento, mas ser um coração aberto ao perdão, aberto exatamente ao amor, cheio de fé e esperança no porvir. É essa a mensagem que Jesus nos dá quando nos fala dos pobres de coração. Ninguém pode chegar no reino de Deus, no reino dos céus, com um coração cheio de egoísmo, orgulhoso, vaidoso, com ressentimentos, cheios de mágoa. É lógico que em nossa imperfeição nós temos, a gente tem alguns senões, como se diz, A gente tem uma raivinha aqui, a gente tem um ciúme ali, mas isso é pontual, não é uma essência que esteja impregnada em nosso ser, porque nós estamos em processo de lapidação moral, vencendo as nossas arestas, as nossas imperfeições. Então devemos, portanto, fazer essa reflexão que serve para o nosso cotidiano, Quantas vezes nós queremos ser enaltecidos, privilegiados, destacados, e isso não é uma atitude, uma ação benéfica. Então, meus amigos, a gente vai ver aqui Emmanuel falando sobre essa passagem, e a passagem é: ninguém é inútil, baseado naquele aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o que é que a gente vê aqui? Ele nos diz: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência, e ninguém existe aos ventos do acaso. Buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Aí ele vai enumerando
o que acontece, o que existe ao nosso redor. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância, contudo, para isso não age por si só. Os fios recorrem à tomada de força. Os transformadores requisitam fios de condução. O rio de muito longe fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo. Para que o líquido se mostre purificado, requer o concurso do filtro. Gente, que coisa maravilhosa. Ele vai utilizando o cotidiano para mostrar que nada é inútil em todo e qualquer empreendimento, em toda e qualquer ação. Nós vamos encontrar pequenos detalhes que não podem ser desprezados, porque fazem parte do bom funcionamento. E ele prossegue. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isto, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça aos próprios fins, é indispensável se lhes construir um adequado campo de repouso. No dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, com o prazer de servir. Então, não precisa, como está no Evangelho lido, não precisa procurar se elevar, não precisa querer ser exaltado, ser, vamos assim dizer, designado alguém em destaque nessa ou naquela atividade, porque toda a atividade ela é importante. Nós estamos no lugar que nos cabe executar a nossa missão, a missão para a qual Deus nos criou. E é necessária a disciplina naquele lugar que nos é próprio. Então, cada um fazer a sua parte dentro de suas possibilidades, sem se preocupar em ser exaltado, destacado. Fica a lição. Então, meus amigos, vamos fazer agora as nossas vibrações. Vamos emitir pensamentos, sentimentos voltados para o amor, para a paz, para a saúde, para a esperança, para que ondas vibratórias nos envolvam e alcancem os nossos irmãos necessitados. Senhor Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados aos nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, sejam por questões físicas ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Senhor Deus, nosso Pai,
Aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país. Pelo fortalecimento da doutrina espírita para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que nos sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram em hospitais, em clínicas, em asilos, em suas casas, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo para as suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus por todos nós. Obrigada, Senhor, pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e de paz. Até breve.